Senhor presidente, senhores deputados, eu gostaria de fazer aqui um registro nesta sessão das últimas notícias que nós tivemos sobre a formação da equipe que vai compor o futuro governo do presidente eleito Jair Bolsonaro, no que se refere à área da educação. Eu já tive a oportunidade em outras sessões aqui de registrar as preocupações que eu estava tendo com a formação deste novo governo, quando o presidente eleito dizia que no seu governo todos aqueles envolvidos em corrupção não fariam parte. E hoje nós temos praticamente 50% dos seus ministros indicados são pessoas que respondem processos na justiça e têm pesadas denúncias de corrupção. Inclusive, nós também tivemos a oportunidade de falar das indas e vindas desse governo, demonstrando que não tem um programa de governo. Foi eleito por causa dos fake news, foi eleito por causa de um sistema muito bem montado para levar as pessoas a acreditarem em mentiras, inclusive com um caixa 2 que se estima na ordem de 12 milhões de reais, pagos por empresários, dentre eles o dono da Havan, que inclusive reuniu seus funcionários ameaçando quem não votasse no Bolsonaro seria demitido. Denúncias que foram feitas e acreditamos que, infelizmente, não vão ter nenhuma consequência, porque, infelizmente, já disse isso aqui também, a gente tem ficado muito decepcionado com o judiciário brasileiro, que parece que tem lado na política. Setores do judiciário, é claro que tem exceções raras, mas tem. Mas parece que vai ser um governo com uma forte presença militar. Tem 4 já membros das Forças Armadas indicadas. Parece que o povo brasileiro, a maioria dos eleitores, resolveram levar os militares ao poder através do voto. Mas eu queria fazer um destaque aqui para o ministro da Educação indicado. Um colombiano, uma pessoa que já teve experiência também na área militar, nos colégios militares, e uma pessoa que vem com ideias esdrúxulas, retrógradas, ultrapassadas, e uma pessoa que promete fazer algumas mudanças que, a meu ver, vão significar um tremendo atraso na área da educação. A educação brasileira, ela tem avançado em alguns aspectos, como, por exemplo, a garantia do acesso às oportunidades de educação, porém, no que se refere à qualidade do ensino, nosso país ainda precisa investir muito para que a gente atinja uma média razoável de aproveitamento dos nossos alunos. Mas
parece que o que se vem anunciando não nos dá muita esperança. Agora, alguns dias atrás, o Ministério da Educação publicou a resolução do novo ensino médio. E nesta resolução, o ensino médio no Brasil vai poder oferecer até 20% das aulas na modalidade de educação à distância. Isso, o ensino médio normal. Quando é o ensino médio noturno, pode oferecer até 30% em educação à distância. E, deputada Antonieta, quando é educação de jovens e adultos, essa modalidade de educação à distância pode chegar a 80%. Eu acho isso um desastre. Então, o que pode acontecer é que os governos vão querer economizar, vão demitir professores, vão contratar uma empresa que oferece aulas tipo telecurso, e vão oferecer para os alunos um percentual da sua carga horária na modalidade de ensino à distância. O aluno não vai precisar ir à escola, assiste esses vídeos em casa, depois vai para a aplicação das provas. Isso, nesse momento de crise, nessa tendência de terceirização, nessa tendência de privatização, nós sabemos o que pode acontecer. Existe já entre os professores uma insegurança muito grande, inclusive nós provavelmente não vamos ter mais concursos públicos para contratação de professores. Agora, as preocupações também com esse ministro da Educação é que ele fez algumas falas que nos deixam estarrecidos. Como, por exemplo, ele diz que tem que rever algumas coisas nos conteúdos e, por exemplo, aquela parte da história do Brasil que nós chamamos de período da ditadura militar, ele fala que tem que ser comemorado. É um período da história do Brasil que precisa ser exaltado, comemorado, porque na visão dele não houve uma ditadura militar aqui no Brasil. Houve um governo de militares que combateu o crescimento do comunismo e a ameaça do comunismo aqui no Brasil. Isso é muito preocupante. Nós já tivemos recentemente, durante o governo do Partido dos Trabalhadores, a formação da Comissão da Verdade, que trouxe à luz uma série de atrocidades que foram cometidas pelo regime militar no Brasil. E nós sabemos muito bem que a abertura, a chamada abertura democrática, significou colocar para debaixo do tapete crimes bárbaros cometidos pelo Estado brasileiro nos porões da ditadura, que levaram muitos jovens militantes políticos para os calabouços, foram torturados e muitos assassinados, desaparecidos. Então, um ministro da Educação que fala isso é realmente uma afronta à nossa história e à tentativa de construção
de um regime verdadeiramente democrático nesse país. Outra preocupação é que esse ministro da Educação indicado, ele falou que o Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio, vai passar por um policiamento, por uma censura da parte do governo. Inclusive, ele diz que vai submeter as provas do Enem a um exame do presidente Jair Bolsonaro, que poderá censurar algumas questões da prova. Até porque esse último Enem, ele tratou de alguns assuntos, relativos à orientação sexual das pessoas, à questão política, e eles acham que o Enem tem um viés ideológico de esquerda e que, portanto, não vão permitir mais isso, e o próximo Enem, o presidente Jair Bolsonaro vai poder olhar as questões e aquilo que ele não concordar, ele vai retirar da prova. Ou seja, uma censura prévia do presidente, quebrando inclusive o sigilo da prova. Então, nós estamos vislumbrando momentos sombrios para a história do Brasil. Com tantos educadores ilustres que nós temos, esse presidente eleito foi buscar uma pessoa completamente fora da casinha, para não dizer outro termo, para dirigir a educação do Brasil nesses próximos 4 anos. O que esperar, deputado João Grandão, desse futuro governo? Em outras áreas, já tive a oportunidade de comentar aqui, a nossa ministra da Agricultura desse estado, Tereza Cristina, ela foi importante na tramitação de um projeto que flexibiliza o uso de veneno, de agrotóxico na agricultura. Tanto é que ela recebeu o apelido de Menina Veneno. E eu fiquei assim impressionado como que ela, numa entrevista que deu como ministra indicada, perguntaram para ela da posição dos agrotóxicos e ela reafirmou, falou, não, é isso mesmo, nós temos que flexibilizar. E eu estive olhando... Permite uma parte, deputado? Vou permitir. Eu estive olhando uma tabela sobre o uso de agrotóxico na agricultura aqui no Brasil, em outros países da Europa, dos Estados Unidos, e nós temos uma taxa elevadíssima de agrotóxico na nossa agricultura, que em outros países é algo inaceitável. Inaceitável. A Organização Mundial de Saúde alerta para isso. E a gente muitas vezes fica se perguntando por que o crescimento de tantos casos de câncer, tantas doenças neurodegenerativas, tantos casos de autismo, que nós já tivemos audiência pública aqui, para discutir esses casos com especialistas do INCA, do Instituto do Câncer de São Paulo, e também do Instituto da Universidade do Mato Grosso, que mostraram para nós resultados de pesquisa dizendo que o glifosato, por exemplo, utilizado, já está relacionado a casos de câncer, de doenças neurodegenerativas e até de autismo. Visitem a AMA, visitem escolas públicas para saber como cresceu o número de alunos diagnosticados com autismo. Enquanto isso, a gente tem uma ministra indicada da Agricultura fazendo propaganda de veneno
e defendendo que a gente tem que flexibilizar e usar ainda mais. Inclusive, agrotóxicos que são proibidos em outros países, aqui liberados. Nós estamos na contramão da história. Nós estamos na contramão da história. Inclusive, deputado Zé Teixeira, hoje de manhã eu estava vendo, no Bom Dia Brasil, vai acontecer novamente uma conferência sobre o clima mundial, e o presidente, aquele fanfarrão, aquele bobo alegre dos Estados Unidos, Donald Trump, que inclusive revogou algumas medidas do governo Obama para redução de gás que provocam o aquecimento global, e eles acham que isso, aquecimento global, eles acham que é uma invenção da esquerda. E eu vi lá um estudo de um pesquisador sobre o clima, falando que o aquecimento global está acima daquilo que se esperava. E o nosso digníssimo presidente Jair Bolsonaro, que é um despreparado, que não entende de nada, segue esta mesma linha, dizendo, não, esse negócio de clima, aquecimento global, isso é conversa fiada. Por quê? Eles acham que isso é uma ideologia da esquerda. Então, o que está acontecendo no meio ambiente, as mudanças climáticas, as catástrofes ambientais que nós temos daí, tudo isso é natural. Tem que rezar para São Pedro, acalmar um pouco, né? Califórnia. Então, é muito preocupante esse monte de baboseira, falta de um rigor científico naquilo que se fala dessa equipe que vai assumir. Cada um fala uma coisa, atira para um lado. Então, de fato, as pessoas ficam falando para mim, você está torcendo para esse governo não dar certo. Não, eu não estou torcendo, eu estou constatando o caos, né, a falta de preparo, falta de programa de governo dessa equipe. E esse ministro da Educação, para mim, é uma afronta, é um desastre. Inclusive, querendo apagar da história a memória do maior educador brasileiro, Paulo Freire. Pelo amor de Deus. Quero fazer aqui no dia 1º de janeiro uma moção de repúdio a esse ministro da Educação, quando ele assumir. Apagar da história da educação brasileira, Paulo Freire. Tenha paciência, deputado Zé Teixeira, que já estou perdendo já. Deputado Pedro Kemp, talvez o meu aparte não terá tempo suficiente. Eu acho que eu vou falar nas explicações pessoais, porque Vossa Excelência traz aqui quem sou eu para defender Jair Bolsonaro. O Brasil passa por um momento de uma mudança profunda, e se analisar o ministro Sérgio Moro e a equipe que ele está trazendo para fiscalizar a corrupção e o crime organizado brasileiro, que ceifa tantas vidas no país, é de se admirar. As pessoas que ele está indicando, inclusive esse ministro da Educação, eu ouvi vários elogios, e Vossa Excelência fazendo crítica. Quem sou eu para discutir com o professor, fazer uma parte sobre educação? Mas eu gostaria da educação do tempo que eu fui aluno, quando tinha respeito à professora, quando cantava o hino nacional, quando o professor ensinava, que saía da escola com o primário, sabendo que hoje uma pessoa da 9ª série não sabe. Um professor tão bem pago como é pago, não sei se... Eu acho que tudo que pagar para um professor é pouco. Mas aquilo que suporta o orçamento da União, o orçamento do Estado, o orçamento do município, é o que ele tem para pagar o professor. Mas quando Vossa Excelência, que é professor, vê o IDEB de Mato Grosso do Sul, e um salário razoável, que fala que é um dos melhores, e do debate do Haddad com o Bolsonaro, ou com outros, porque o Bolsonaro não debateu,
não foi em nenhum debate. Ele não falou nada na campanha. Falou só na rede social, igual o Contar aqui também falou, e teve 80 mil votos. Aí, e nós lutamos muito, trabalhamos muito, ensinamos muito e batemos na faixa dos 20. Nós temos que correr, né? E batemos na faixa dos 20. Aí, eu quero dizer para Vossa Excelência que o Brasil precisa de uma certa mudança. Quando Vossa Excelência fala que ele está colocando uma equipe, que ele disse que ia colocar pessoas isentas, no Brasil não tem. Qualquer pessoa tem um processo, mas não tem nenhum ministro dele condenado em segunda instância. Nenhum. Porque se tiver, a pessoa vai sair. Então, tem pessoas indicadas pelo Bolsonaro, tecnicamente, investigado. Aí eu concordo com Vossa Excelência. Mas eu vou deixar para falar que eu quero tratar do assunto de bandeirante, que eu vi uma discussão aqui ontem, na sala VIP, os vereadores, diretor de escola, e depois eu recebi o prefeito lá na minha sala. Eu vou falar desse assunto aí, porque se for para fazer educação com pouco dinheiro, fazendo favor, não toca. Porque a iniciativa privada só gasta aquilo que ela fatura. Porque se ela gastar mais do que ela fatura, ela fale, ela quebra, ela pede concordata. E o Estado não pode falir, não pode quebrar, nem pode pedir concordata. E os bons gestores têm que otimizar o recurso e dar um ensino bom de qualidade. Mas eu vou falar isso na explicação pessoal. Muito obrigado pela parte. Eu agradeço a parte de Vossa Excelência, inclusive me lembrou aqui a indicação do juiz Sérgio Moro, que é uma outra situação extremamente complicada que compromete o Poder Judiciário. Compromete. A indicação do ex-juiz Sérgio Moro coloca em xeque a credibilidade do Judiciário. Esse juiz, ele não tem nada de isento. Ele não tem nada de isento. Ele fez política o tempo todo nessa Operação Lava Jato. E quando a gente falava isso antes, as pessoas falavam, não, você é do PT, está comprando as dores dos investigados do PT. Mas depois que terminou a eleição do Bolsonaro, que ele aceitou o convite para ministro da Justiça, ficou claro que ele é político, que ele fez política o tempo todo e ele tem pretensões políticas. Tem pretensões políticas. Como é que ele, na semana da eleição, no primeiro turno, 4 dias antes da eleição, divulga a delação premiada do Palocci, que já tinha acontecido há muito tempo? Podia ter sido divulgada há muito tempo, mas ele divulgou 4 dias antes da eleição. Ele não tem vergonha na cara com as coisas que ele faz, são tão descaradas, são tão evidentes as decisões dele. Não vou nem falar do processo do presidente Lula, que juristas no mundo inteiro consideram o maior absurdo. Uma pessoa ser condenada com base numa delação premiada sem nenhuma prova concreta material. Uma parte, deputado Pedro Kemp. É difícil para vocês que têm que defender o Bolsonaro aqui. Toda vez que eu venho aqui, vocês ficam, né? É difícil defender, porque eu não consigo entender como é que vocês podem defender uma pessoa tão despreparada como esse Bolsonaro para exercer o maior cargo da República. Como é que vocês têm que fazer um esforço tão grande para desconsiderar as barbaridades, as burrices dele, para vocês salvarem aquilo que vocês apoiaram na campanha eleitoral? Eu acho que vocês apoiaram com um certo constrangimento. Uma parte, deputado. E eu acho que vocês vão passar por muitos constrangimentos aqui a partir do ano que vem, quando vocês vão ter que sustentar politicamente aquilo que vocês defenderam na campanha eleitoral. Sabe por quê? Porque eu entendo que vocês não fizeram campanha para o Bolsonaro, vocês fizeram campanha contra o PT. Vossa Excelência, vocês fizeram campanha contra... Vossa Excelência, disporá de 3 minutos. Nesse período, não
haverá a parte, segundo o regimento dessa casa. Vocês fizeram campanha contra o PT, não a favor do Bolsonaro, porque eu não posso acreditar que vocês achavam que ele representava o melhor projeto para o nosso país. Porque ele só ganhou eleição por causa daquela facada que tirou ele do debate. Ele ficou no hospital, aí não falava mais besteira. Depois ele ficou em casa, no segundo turno não participou de nenhum debate. Então, como ele não debatia com as pessoas, porque se ele debatesse, ia ficar muito evidente o despreparo, a falta de conteúdo e conhecimento das coisas. Agora, ele nomeia um ministro da Economia, o super-ministro da Economia, que também não conhece nem de orçamento, deputado João Grandão. Vossa Excelência, que é um especialista nessa área aqui, né? Esse ministro da Economia foi discutir no Senado e ele falou, não, ano que vem nós vamos fazer o nosso orçamento, vocês fazem o de vocês aí. Ele não sabe que o orçamento deles, do ano que vem, vai ser votado agora. Quando ele falou isso, eu falei, meu Deus do céu, esse é o homem que vai dirigir a economia do país o ano que vem. Nós estamos perdidos. Nós estamos à deriva. Depois ele fala de fazer uma reforma da Previdência nos moldes da Previdência do Chile, que faliu, que não deu certo. O Chile está estudando adotar agora o que tem no Brasil, que é o regime solidário que nós temos no Brasil, a Seguridade Social. E lá no Chile eles implantaram o sistema de capitalização e aumentou o número de casos de suicídio entre idosos acima de 70, 80 anos, que as pessoas estão sem dinheiro para comprar remédio, com a aposentadoria que recebe de 400, 500 reais. Esse é o sistema da aposentadoria do Chile que esse ministro quer adotar aqui no Brasil. Então, eu queria fazer esse registro dessas situações esdrúxulas que nós estamos assistindo todos os dias na composição desse governo que vai assumir a partir de 1º de janeiro. E na área da educação, como eu milito muito nessa área, eu confesso que fico assim alarmado de ouvir tanta impropriedade e barbaridade desse ministro colombiano que acha que nós temos que comemorar o regime militar de 64 aqui no Brasil. Muito obrigado. Essa presença agradece Vossa Excelência.